Graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Nosso diferencial é oferecer estudos simplificados de até 20 minutos. Hoje, nós vamos tratar de um tema que muitos cristãos consideram polêmico e para o qual existem entendimentos um pouco divergentes. Vamos falar sobre predestinação e eleição. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Inicialmente, eu queria trazer apenas a minha interpretação, ou melhor, a interpretação bíblica na qual acredito, mas o Espírito me convenceu a mostrar as três facetas desse assunto. Por isso, eu vou, no temor do Senhor, trazer o entendimento que Deus colocou no meu coração sobre predestinação e eleição. Mas antes disso, vou trazer dois outros entendimentos que são correntes no meio dos cristãos, para que você possa escolher em qual acreditar. Para começar, a primeira interpretação sobre predestinação é que ela não existe. Se baseia no fato de que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, inclusive a escolha de aceitar ou não a salvação proposta por Deus em seu Filho Jesus e ter um relacionamento com Ele por meio do seu Filho. Ou seja, o homem é que sela o seu destino eterno ao aceitar ou rejeitar a salvação em Jesus Cristo, enviado por Deus, o Messias escolhido. O certo nessa linha de interpretação é que, de fato, a escolha de Cristo como Salvador é, de fato, uma escolha humana. Mas como entender os textos bíblicos que falam sobre predestinação se ela não existe? A mim parece um contrassenso, mas vamos em frente. A segunda linha de interpretação aceita que a predestinação é algo real. No entanto, parte de uma outra premissa que também é verdadeira: a total e completa soberania de Deus. Assim, nesse modelo de interpretação, Deus escolhe por sua exclusiva vontade quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Muito dessa linha de interpretação se baseia no texto de Romanos 9,15. E diz a palavra: porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver ou quiser ter compaixão. O problema desse texto é entender o contexto, e sem esse entendimento, ignora-se outro atributo essencial de Deus, que é a sua justiça. No e-book que vamos lançar, estará disponível na Amazon, que se chama Cristianismo para o século XXI, isso fica mais claro, pois teremos mais tempo para abordar o assunto. É comum se afirmar que Deus é amor. Muitos se esquecem de que Ele também é justiça. Ora, esses dois atributos andam juntos e não podem ser desassociados. Quando Deus deixou a árvore do bem e do mal no jardim do Éden, Ele já havia decidido a dar ao homem a opção de escolha entre obedecer ou desobedecer. Isto mostra para mim que, por amor, Deus renunciou à sua soberania para dar ao homem a opção de escolher se relacionar com Ele ou não. Prefiro crer que quando Deus falou sobre ter ou não misericórdia de quem Ele quiser, Ele se referia, pelo contexto narrado, a coisas no plano terreno e não no plano espiritual. No plano espiritual não existe misericórdia, senão poderia haver misericórdia para os anjos caídos, e sabemos que isso não acontecerá. Aceitar essa interpretação significa aceitar que vivemos numa matrix, onde não importa o que você fizer, você já está salvo ou condenado. A justiça de Deus se concretizou ao homem quando Deus enviou seu Filho para se fazer justiça em nosso lugar, pagando o preço que o pecado exigia, a morte. Mas ao ressuscitar a Cristo, a morte foi derrotada, com implicações eternas e para toda a humanidade. Em todo o decorrer da história, vemos um Deus que chama o povo à santificação para serem aceitos por Ele. Vemos um Deus que diz que não tem prazer na morte do injusto, do ímpio, pois o seu desejo é que todos viessem a se arrepender e viver, como podemos ver em Ezequiel 18:23, onde diz: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus.
Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ora, quando Deus deseja que todo homem seja salvo, é um desejo e não uma determinação. Então, o desejo de Deus é uma expectativa de terceiros que o amem e o adorem livremente. Como nos diz a palavra de Deus em Ezequiel 33:11, que diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? A conversão é uma opção do homem. O que Deus gostaria é de que todos os homens fossem salvos, mas Ele também sabe que para isso acontecer, Ele teria que obrigar os homens, por meio de uma ação sobrenatural, a tornar a todos os seres humanos seres autômatos, sem vontade própria, sem o poder do livre-arbítrio, e isso Ele não vai fazer, pois Ele deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4:24, e não seres obrigados sem vontade própria e pessoal. Onde estaria a devoção verdadeira, ainda que de poucos adoradores? Isso simplesmente não existiria. Deus não obrigou fidelidade nem mesmo a 1/3 dos anjos que preferiram seguir a Satanás e deixaram a sua glória, e não vai obrigar a nenhum ser humano a aceitá-lo e a crer nele. Ora, se Deus deseja o arrependimento de todos, por que não opera de modo a que todos se arrependam? Creio que é porque a possibilidade de escolha foi dada ao homem, e Deus respeita isso, apesar de toda a sua soberania. Isso mostra, sim, um Deus justo que aplica a sua justiça com base nas escolhas do homem. Ninguém há de ser condenado por escolha arbitrária do próprio Deus. O homem não tem a opção de matar ou não matar, de adulterar ou não adulterar, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador ou não? Os textos que lemos não nos mostram um Deus que escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Bom, feitas essas considerações sobre o assunto, vamos à terceira interpretação sobre predestinação, que é a que eu acredito, e que defende a tese da inevitável participação do homem nessa predestinação. Vamos aos principais textos no qual eu vou embasar esse breve estudo, defendendo a tese na qual acredito ser a interpretação mais condizente com a revelação contida na Bíblia, a Palavra de Deus. Vejamos alguns textos. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre de tua mãe, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Romanos 8:29-30 nos diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em Colossenses 3:12, nos diz a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Em 1 Pedro 1:2 temos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esses textos me parecem muito elucidativos. Predestinação e eleição são a mesma coisa? Não me parecem ser a mesma coisa, embora estejam intrinsecamente relacionadas. Então, o que é cada uma dessas coisas e como elas se interligam? Para entender a predestinação, vamos relembrar alguns dos atributos de Deus. Deus é Espírito e, portanto, não está preso à matéria como nós estamos. Deus é eterno e, portanto, não existe tempo para Deus. Ele não está enquadrado no conceito temporal como nós. Portanto, passado, presente e futuro são dimensões nas quais Deus caminha e age soberana e independentemente. Deus conhece a cada um de nós muito antes do dia do nascimento
e sabe tudo o que vai acontecer na vida de cada um, como vimos ele falar a Jeremias. Ele sabe, além dos pecados que cada um comete, todas as escolhas que cada ser humano fará em sua vida. A palavra nos diz que Deus já nos conhecia desde antes da eternidade. Ou seja, eu e você fomos planejados pela mente soberana e toda-poderosa de Deus. Em Salmo 139:16, a palavra de Deus nos diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Mas Deus não nos fez autômatos, pessoas presas à vontade dele, pessoas que seriam obrigadas a aceitá-lo, a servi-lo e a amá-lo. Poderia ter feito se quisesse, mas não o fez e não usou de sua soberania ou mesmo de uma tirania para obrigar a humanidade. Ele nos deu o livre-arbítrio, então você já percebeu que a linha de interpretação que adoto parte da primeira interpretação que citei, mas alterando seu viés conclusivo. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher tudo, qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Você não está obrigado a fazer nada que Deus ordenou fazer em sua palavra. Você tem total liberdade. Mas essa liberdade implica na nossa própria responsabilidade sobre as escolhas que fazemos. E essa liberdade implica em consequências. Podemos escolher qualquer caminho a seguir, mas temos que entender que Deus não vai nos livrar das consequências que essa escolha pessoal vai acarretar. Você não pode beber um veneno e achar que isso não vai ter consequências. Vai ter. E se você não morrer, pode ter sequelas horríveis para a sua vida ou pelo resto da sua vida. Toda escolha que você faz tem consequências que podem afetar todo o seu futuro. Esse livre-arbítrio de poder escolher tem tudo a ver com a predestinação. No meu pequeno entendimento, na predestinação, Deus não olhou para cada ser vivo no seu nascimento e decretou: esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse aqui é céu, esse outro aqui é inferno. Como se de antemão definisse o destino final de cada criatura humana. Se assim fosse, de que valeria o livre-arbítrio? Onde estaria a justiça de Deus? Alguém poderia só escolher os caminhos do bem, mas no final iria para o inferno por escolha de Deus. Não me parece ser assim que a coisa acontece. Não seria justo nem refletiria o Deus de amor que Deus é. Como Deus não está limitado ao tempo e ao espaço, Deus conhece o futuro de cada recém-nascido e Ele sabe quais serão as suas escolhas e, principalmente, qual a escolha que aquele serzinho fará de livre vontade entre segui-lo ou não. Já vimos em 1 Pedro 1:2 que o meio pelo qual Deus sabe todas as coisas é a sua presciência, ou seja, a capacidade de saber todas as coisas que vão acontecer, um atributo pessoal de Deus. Assim, a predestinação não é um ato sobre o qual Deus impõe a sua vontade sobre a vontade dos homens. A predestinação é uma consequência das escolhas que os seres humanos fazem em relação a ter ou não ter um relacionamento de filho com o próprio Deus. Na predestinação, a justiça do homem é que prevalece. As escolhas são livres e não sujeitas a interferências divinas. A justiça e a soberania de Deus se revelam no respeito de Deus às escolhas livres que os homens fizeram ou farão, e não em escolher quem vai para o céu ou vai para o inferno sem nenhuma chance de escapar. Adão e Eva poderiam ter sido criados com um mecanismo que não os permitisse fazer escolhas pessoais, mas não foi assim, e preferiram escolher o que Deus havia proibido. Quando se fala em predestinação, temos que entender que ao conhecer o futuro pelo seu atributo da presciência e saber a escolha espiritual e final de cada pessoa, Deus certamente lamenta, mas apenas aceita a vontade de cada pessoa em desejar ou não ter um relacionamento com Ele. O que nos diz a palavra que já lemos? Aos que de antemão conheceu. Ou seja, conhecimento prévio antecipado no tempo e espaço.
Essa é a chave da questão. O conhecimento antecipado das escolhas que cada ser humano fará até a chegada de sua morte é que sela a vida eterna e futura. Portanto, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não porque Ele assim determinou, mas porque sabe com antecedência as escolhas que cada um de nós fará. E se vamos nos manter firmes, fiéis até o final, porque na vida com Deus não importa como você começou, importa como você vai terminar. E a fidelidade até o final é condição para herdar a coroa da vida. Não adianta você seguir Deus e a Cristo durante toda a sua vida para no final, antes da sua morte, você renegar a fé e se desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, quando você ler na palavra os textos que já apresentamos e ler que Deus predestinou, entenda que Ele conheceu antecipadamente o destino de cada ser humano e respeitou as escolhas de cada um, e assim a predestinação existe. Sim. Você é que se predestina. Você pode ter vivido uma vida desgraçada e no pecado, mas quando você se entrega a Cristo e se reconhece um pecador indigno diante da santidade de Deus e entrega a Ele a sua vida incondicionalmente, então você é perdoado, seus pecados são apagados e lançados no mar do esquecimento. E você se torna uma nova criatura, totalmente justificada diante de Deus, mesmo não merecendo nada disso. Resta então manter-se fiel até a morte para receber a coroa da vida, como já mencionei. E Deus já sabe disso sobre você, como sabia que no último instante, um dos ladrões pregados na cruz, ao lado de Cristo, iria se arrepender e o outro não. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que seria assim. Assim, também aprendemos que nenhuma pessoa que vai para o céu vai morrer antes de ter um encontro decisivo com Cristo, por pior que ela seja, antes da sua conversão. Eu tenho visto muitos casos tristes de pessoas que andaram muito tempo com Deus e em sua presença e de repente cometem pecados que os afastam de Deus e até morrem sem arrependimentos. Cair é possível, mas voltar é urgente e imprescindível, porque se a morte chegar vivendo como alguém que não anda nos caminhos de Deus, já era. Essa pessoa não era um predestinado, era um enganado, enganado por si mesmo. Cabe a cada um de nós que cremos vigiar para que nos mantenhamos fiéis e não caiamos. Em suma, predestinação é o conhecimento antecipado de Deus do destino final de cada ser humano, escolhido por esse próprio ser humano numa escolha definitiva, final e irreversível, consubstanciada na morte física que é respeitada pelo próprio Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o fim para o qual você foi predestinado por suas próprias escolhas. Um Deus eterno é tão maravilhoso e misericordioso que aceita a vontade da criatura que não quer reconhecê-lo como autor da vida e aquele que ofereceu o seu Filho para que os homens pudessem se reconciliar com ele. A moeda da predestinação, como toda moeda, tem dois lados. Temos então a predestinação para a vida para aqueles que se entregam a Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor dos senhores e Salvador do mundo. E a predestinação para a morte, para todos aqueles que se recusam a aceitar a reconciliação de Deus por meio de seu Filho Jesus. Então, quem não está predestinado para a vida, está predestinado para a morte, pois está sob a ira de Deus. Pois a palavra assim nos diz. E a eleição? Onde entra nessa equação? Como eu já disse, a eleição está intimamente ligada com a predestinação. É como uma consequência, onde, nesse caso, na eleição, há uma ação de Deus em reconhecer aqueles que o escolheram, e essa escolha também se deu na eternidade. Essa ação de Deus acontece exclusivamente sobre aqueles a quem Deus soube de antemão, com antecedência, que iriam aceitá-lo e buscar uma vida de comunhão com Ele. A eleição é exclusiva para todos os que não rejeitaram ou não rejeitarão a Deus.
Quem rejeitou ou vai rejeitar está fora, não será escolhido. Eleição, como o nome já diz, é uma escolha. Então, Deus escolheu dentre aqueles que o aceitariam os que seriam o seu povo e a sua igreja. Como vimos em 1 Pedro 1,2, que já lemos, Deus nos elegeu conforme a sua presciência, ou seja, o seu conhecimento antecipado das coisas. A mesma presciência usada na predestinação para saber a escolha dos homens em segui-lo ou não. Aqui sim, você pode dizer que a escolha foi de Deus e não do homem. Deus não elegeu ou escolheu, nem escolherá para fazer parte do seu povo qualquer um que o tenha ou venha a rejeitá-lo. Esse jamais será parte do povo de Deus, embora possa até frequentar uma igreja, ler a Bíblia e orar. Mas os seus conceitos de vida e as atitudes contrárias à palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai levá-lo para longe da presença de Deus e provar que ele não era um predestinado e, por isso, não foi escolhido. Essa escolha ou eleição é o que nos traz a marca de Deus, o nosso selo no Espírito, que nos torna reconhecidos por Deus como filhos amados, mesmo que a nossa fidelidade não seja a melhor que poderíamos ter. Essa marca é a que testifica com o Espírito de Deus de que somos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É uma certeza interna maravilhosa, uma convicção que traz uma paz que não conseguimos entender. Uma consequência da eleição é que, a partir dela, Deus distribui os seus dons e chamados a cada pessoa. Como dito em Romanos 8,30, uma vez predestinados, ou seja, conhecidas nossas escolhas finais, fomos chamados a partir de uma eleição, de uma escolha, pois, depois disso, somos justificados, ou seja, fomos perdoados dos nossos pecados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E, por fim, seremos glorificados para estarmos com Deus em sua glória. Espero que você possa ter entendido essas questões sobre predestinação e eleição e possa escolher qual das interpretações você prefere aceitar. Se não, peça a Deus que o ilumine e ilumine o seu entendimento para as verdades da sua palavra. No e-book que vamos lançar, Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, há muito mais ou haverá muito mais sobre esse e todos os outros temas que já estudamos, que por causa do tempo de 20 minutos, que aqui é limitado, não é possível abordar tudo o que é necessário, apenas o essencial. Nosso próximo tema será os dons espirituais. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você gostou do conteúdo desse estudo, deixe o seu like e compartilhe com quem Deus colocar em seu coração. E pode usar esse estudo para evangelizar outras pessoas. Se desejar, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.